que que toda vez que alguma mulher bomba na internet com alguma coisa legal que ela fez, aparece alguém com alguma coisa do passado dela, coisa legítima ou não, para dizer que ela não vale nada? Vem comigo que eu vou te explicar como é que os grupos radicais usam a estratégia da misoginia, que não é machismo. Eu sou Madeleine Lasco, sou jornalista há 24 anos, especializada em cidadania digital. Aliás, se inscreve para acompanhar muita novidade que vem por aí. Esses vídeos são sempre exclusivos, primeiro, para os apoiadores do meu canal. Lembrando que a gente vai ter novas entrevistas aqui toda segunda-feira, 7h30 da noite. Toda última segunda-feira do mês tem palestra exclusiva sobre cidadania digital só para apoiadores. Antes até de entrar no assunto, vamos já esclarecer esse debate, mas o homem não é atacado também? É, homem também é atacado. Mas já existem vários levantamentos, até tem um artigo na Gazeta do Povo que eu fiz sobre isso, mostrando que o tipo de ataque que é feito contra homem é diferente do tipo de ataque que é feito contra mulheres. E, curiosamente, o tipo de ataque feito contra mulheres é muito parecido ao redor do mundo. Ou seja, ele atravessa culturas, regimes políticos, instabilidades ou estabilidades políticas locais, direitos que as pessoas tenham ou não em determinados lugares, condição socioeconômica do país, história. Mas, gente, o que é que explica isso? Macaco. Macaco, gente. Eu vou comparar a macaco, não tenho o menor medo de ser cancelada. A culpa é minha, então, que a gente tem 99% de semelhança genética com o chimpanzé. Não é mesmo? Deus fez isso. Deus fez o bicho, Deus fez nós. Bom, gente, voltando aos macacos, sem querer ofender, tô falando assim mais de primatas, tá? Não vou falar dos bonobos porque eles são bonzinhos, vou falar de um conceito que na internet tá muito na moda, que é o conceito do macho alfa. Então a gente chegou num ponto em que em toda militância, todo homem foi levado a achar que ele é o macho alfa, o que é uma coisa estatisticamente impossível, porque todo bando de primata, alfa mesmo, ele tem um, né? Ele tem um. E tem ali um pequeno grupo de potenciais. O resto é tudo beta. Mas que acha que é alfa também. Porque é isso, né? Tudo. Enfim, vocês estão me entendendo. Agora vamos lá, a dinâmica da internet. Todo mundo tem amigo, vai. Todo mundo convive com homem, todo mundo sabe bem. A gente fala, é alfa, não sei o que, pra ficar contente, né? Que senão eles não dormem. Vamos voltar aqui no macaco. Como é que você diferencia o macho alfa do macho beta? E aqui vou colocar pra você, como é que você diferencia, de repente, um comportamento que é machista ou que é sexista de um comportamento misógino? A reatividade, principalmente com mulheres ou com fêmeas, caso seja um macaco. No caso de um ser humano, com mulheres e com fêmeas também. Mas, enfim, o que eu tô falando é, o macho alfa jamais compete com uma fêmea. O macho alfa jamais se comporta de maneira agressiva com uma fêmea. E o macho alfa jamais se comporta de maneira agressiva com os integrantes do próprio grupo. Isso por quê? Porque vamos dizer, a missão do macho alfa é preservar o grupo e pacificar o grupo. Se o bicho está sendo reativo, comprando treta com mulher nas redes, não tem nenhuma chance dele ser nem o wannabe alfa. Ele é beta, ômega, às vezes é machucado, né? Enfim, a natureza, Brasil, não tenho culpa, eu nasci e já tava assim, mas vamos voltar para a cidadania digital que eu vou te explicar agora.
Os grupos mais radicais, o que eles dão de tão importante para os seus membros? Um falso senso de elitismo. E isso é feito de que forma? Isso é feito de uma forma emocional. Então é por isso que sempre os primeiros alvos serão mulheres. E sempre começa a reparar que mulheres que falam dentro do próprio grupo deles, não são mulheres que representam necessariamente o oposto. Se ataca mais a mulher que é daquele grupo, dizendo que ela não é boa o suficiente, do que a mulher que é do grupo oposto. Exemplo aqui, Tabata Amaral, Marina Silva, Heloísa Helena. Vocês podem pegar aí os exemplos que vocês quiserem, eles vão ser sempre assim, inclusive entre as jornalistas. E isso na radicalização serve para quê? Para você fazer a projeção do seu emocional em uma luta qualquer por uma causa. Isso funciona muito bem, isso está inclusive no manual da radicalização do Andrew Anglin, que o primeiro alvo que você tem de mirar são as mulheres. Essa não é a minha área, que é psicologia social, mas é o seguinte, a mulher, ela vai representar para o macho beta ou para o homem mal resolvido, para o macho ômega, o macho cado, tudo aquilo que é um problema na vida dele. A mãe, o caso de amor mal resolvido, o padrão de beleza cultuado pela sociedade, que de repente ele queria ser. Tem N questões emocionais aí que você pode projetar na mulher com uma vantagem. O homem tem uma superioridade física. E nesses grupos você vai ter, vamos dizer, a tempestade perfeita para atacar mulheres, que é o quê? Gente que se faz de sonso. Há que se diferenciar machismo de misoginia. São coisas diferentes e não necessariamente estão interligadas. Inclusive, vamos dizer, o machista, ele não vai entrar jamais em competição pública com mulher. Entrou em competição, começou aquela coisa, você já sabe que não é um machista. Porque o machista, ele não acha que a mulher está no nível dele, lá no fundo. Quem tem pai das antigas, avô das antigas, sabe muito bem do que eu tô falando. Você pode estar esperneando, xingando ele tá lá. Ai, como é bonitinho. Oh, coisa fofa. Na cabeça dele, você não oferece risco para ele. Nunca. Então, assim, esse é o machismo. Não tô falando que é certo. Estou identificando qual é a característica. O misógino, ele é uma outra coisa. O misógino não acredita que a mulher tem direito à dignidade humana. Ele não acredita que a mulher é um ser humano como ele. E hoje em dia, um abrigo muito confortável do misógino é assumir a condição de feministo. Porque quando ele começa a se dizer feministo, ou agora como é que fala? Machista em desconstrução, ele se denomina isso, porque ele é homem, ele pode dizer que ele é o que ele quiser, o homem pode ser o que ele quiser, e ele passa a apontar quais são as mulheres que valem a pena ou não, e quais são as mulheres que devem ser defendidas ou não, porque só devem ser defendidas aquelas a quem ele dá o direito de ter a dignidade humana. E é por isso que você vai ver em diversos grupos esse esporte de malhar mulheres todas as vezes em que elas fazem uma coisa legal. Porque é para depois o cara roubar a ideia dela e esse mesmo grupo misógino fingir que a ideia foi do cara. Que é para sempre ir sedimentando que a mulher não tem o direito de falar nada daquilo. No grupo misógino, você não vai ter só o cara que ataca mulheres publicamente, nem só o cara que rivaliza com mulheres publicamente. Você vai ter esses como uma pequena, vamos dizer, uma pequena representação, em torno ali de uns 10%, mas 90% vão ser o sonso. O sonso é o seguinte, sonso ele vai ter dois tipos.
O primeiro tipo do sonso é aquele que vê o ataque, mas acha que a mulher não pode reclamar, ou se não fala que ela não aceita crítica. Fala assim, eu vou matar o seu filho se você falar isso. Fulana, mas você não aceita crítica. Ou então, ele acha na fala da mulher algo que justifique ataques do tipo xingar de vagabunda, fazer deepfake pornô, esse tipo de coisa. Esse é o sonso. E tem o sonso 2, que esse sonso ainda é uma coisa mais delicada. Ele é o sonso que ele vê o ataque misógino. O ataque misógino que eu tô falando não é bate-boca sobre ideia, não é você contrariar uma mulher. É quando a pessoa discorda de uma mulher, partir para ataques que sejam de ordem sexual, contra a família, ou aqueles clichês todos antigos de xingar de burra, xingar de madame, ou vem estudar para discutir comigo. E isso pode ser feito inclusive por mulheres. Isso são os ataques misóginos. E eles só prosperam porque tem o sonso. Não é o misógino a chave para a gente ter a misoginia como uma ferramenta tão importante para o radicalismo político hoje em dia. O responsável pela misoginia ser a linha de frente do radicalismo político é o sonso. E, infelizmente, a gente aceita o sonso na nossa sociedade como se valesse mais que um pequi ruído. Ai, gente, eu adoro galinhada com pequi. Pode conferir em Goiás. Eu sou uma roedora de pequi. Eu já bati um recorde numa cachoeira só. Num almoço comendo galinhada, 22 pequi ruído. Nunca mordi um espinho de pequi. Isso é coisa de amador. Criada esta tempestade perfeita da manipulação emocional, é isso que eu quero que você comece a prestar atenção nos grupos em que você está. Quando uma mulher faz uma coisa legal, ela ganhou um prêmio, ou ela escreveu um texto que todo mundo achou legal, ou ela fez um vídeo que todo mundo achou legal o que ela falou no vídeo, ela fez um livro, qualquer coisa, um bordado, qualquer negócio que aconteceu, um post. O grupo em que você tá começa a cavar coisas do passado dessa mulher, verídicas ou não, para falar, então é esta pessoa que vocês estão falando que é legal? Esta pessoa que fez tal coisa? É um grupo que pode ser que tenha uma tendência a utilizar as armas misóginas para a radicalização. Pode ser, eu digo por quê? Porque a reação é o que vai balizar. Se de repente todo mundo falar, fulano, pelo amor de Deus, larga a mão, ok, é do jogo. Agora, se todo mundo calar diante disso, tem tendência à radicalização. E aí, como última dica, vou te falar o seguinte, começa a reparar. São sempre as mesmas figuras. Não importa o que essas figuras falem. Até feministas. Feministas assim declarados em conselho de coisas feministas. São sempre as mesmas figuras que estão rondando o ambiente dos ataques misóginos. E isso eu explico para vocês por quê. Porque a formação de grupo entre homens e entre mulheres é diferente. Homem não se mete a besta com homem que dá toco de volta. Sabe aquela história do cara que não vai se meter a besta com mulher porque sabe que o outro vai enfiar a mão na orelha dele? Na frente do que enfia a mão na orelha, não acontece nunca. Então as baixarias com mulher, puxada de tapete com mulher, esculacho, ameaça, quem vai estar em volta é sempre o mesmo grupo. Se você está nesse grupo, reveja suas atitudes. Nunca é tarde. Às vezes você está protegendo o amigo errado, às vezes está calando quando não deve. Às vezes fala, eu não preciso proteger mulher. Se você que é mulher está rodeada desse grupo, filha, você virou uma curva de rio. Se livra disso, chame um exorcista, chame um pastor, água benta, você faça o que for necessário, mas se livra. E por último, essa história de que as mulheres não precisam de defesa. Quando você fala de lógica de grupo, precisa sim. Porque num grupo, todo radicalismo que não é repelido
é entendido como apoiado. Se a mulher não for defendida, quer dizer que ela foi atacada. Então, na lógica de grupo, que é a lógica da cidadania digital, a gente tem agora uma outra realidade. Enfim, espero que vocês tenham gostado. A primeira palestra exclusiva para membros do canal é no próximo dia 29. E o meu programinha de entrevistas de toda segunda, Deboche, começa na próxima segunda-feira com Cláudio Manuel. Inscreva-se no canal. Beijo para vocês.